Fala, torcedor, tudo bem com você? Eu sou o Douglas Nascimento e está começando mais um episódio do Na Coruja, torcedor. Estou aqui com o Lucas Neiva, com o Lucas Moreira, ó, 2 Lucas aqui hoje, rapaziada. Gente, tamo junto. Todos aqui são alunos da Unisun, beleza? Então, ó, você que tá chegando agora, deixa seu like aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa a notificação, deixa seu comentário e, claro, compartilha com todo mundo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares. Para aquele seu contato que gosta de futebol, para aquele seu tiozão que gosta de futebol, aqui, ó, manda esse podcast lá para ele, beleza? Para ajudar a gente aqui. Estamos aqui no NHD, né? Ele é voltado para os alunos da Escola de Comunicação que recebe os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, marketing e design gráfico da Unisun. O prédio conta com laboratórios específicos de multimídia, com programas Adobe instalados, espaços dedicados aos alunos para realizarem atividades práticas de edição de fotografias, vídeos, áudios e artes gráficas. Além disso, o NHD conta com um estúdio de TV, uma agência de notícias e outra de publicidade, um estúdio de rádio e jornalismo, que é esse que estamos aqui, e também um auditório, né, para apresentações de projetos do módulo. O NHD concentra a maioria dos laboratórios da Escola de Comunicação e possui elevador e banheiros para os PCDs. Então, se apresente, Lucas Neiva, Moreira, vocês já conhecem, né, gente? Já são da casa. É um prazer estar de volta. Prazer, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Neiva. Estava aqui na primeira temporada e estou de volta aqui. Um prazer estar aqui falando com vocês, com os meus companheiros aqui do NHD. Prazer estar de volta no projeto Na Coruja, primeira temporada que foi muito boa. Hoje já começando com assuntos quentes. Polêmicos, que dividem opiniões. E é um prazer tocar esse programa aí junto a vocês. Faça as honras. Então é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, rapaziada. Então, ó, só roda a vinheta aí, tá bom, editor? Tamo junto. E vamos começar, galera, com a paralisação do Campeonato Brasileiro. A informação é a seguinte: a CBF acata pedido de 15 clubes e paralisa o Brasileirão após a tragédia no Rio Grande do Sul. Aproveitar, se você pode doar, torcedor, pesquisa onde tem gente recolhendo roupa, onde estão também doando Pix para as famílias do Rio Grande do Sul. Busque ajudar de qualquer forma. Não pode ser financeiro, pode ser com comida, com roupa, qualquer coisa já é uma grande ajuda para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, beleza? Mas a informação é a seguinte: a CBF anunciou nesta quarta-feira, dia 15, a paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas por conta da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A entidade acatou o pedido de 15 clubes dos 20 que disputam a Série A e adiou as rodadas 7 e 8. Vale destacar que as partidas dos gaúchos, Grêmio, Internacional e Juventude já estavam suspensas desde o dia 27 de maio. Dessa forma, caso não haja mudança, o Brasileirão volta no dia 1º de junho, na 9ª rodada. Na última segunda-feira, dia 13, os 11 clubes da Liga Forte União divulgaram em nota oficial conjunta permitindo a paralisação do futebol brasileiro. Além deles, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio e Vitória também foram a favor. Flamengo, Palmeiras e São Paulo se posicionaram contra a paralisação de forma pública, mas não responderam formalmente o ofício enviado à CBF. O Corinthians não se manifestou em nenhum momento oficialmente e nem respondeu o ofício. O Corinthians tá vacilando, hein, irmão? Pô, tem que responder, cara. Pô, e aí agora eu vou jogar pra vocês, rapaziada. O que vocês acham? Tem que parar o Brasileiro? Tem que continuar? Tá uma confusão danada? Os clubes do Rio Grande do Sul tem que procurar outro lugar pra jogar? O que vocês acham disso aí? Posso começar? Você faça as honras. Cara, eu acho que deveria parar, não neste momento, essa é a minha opinião. Acho que a CBF perdeu completamente o time da coisa, assim como a cobertura jornalística no todo, né, da grande mídia, perdeu o time da catástrofe que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que é um assunto muito delicado, mas o que de prático vai ajudar os clubes gaúchos, neste momento, parar o campeonato, em que eles voltam a treinar. Nessa semana eles voltaram a treinar. Eles já têm jogos marcados dia 29 do final do mês, dia 4 de junho e 8, pela Libertadores e Sul-Americana, Grêmio e Inter. Aí eu te pergunto, será esse mesmo o momento? Na minha opinião, não. Eu acho que deveria ter parado na segunda rodada, que os gaúchos já não poderiam jogar para o campeonato. Vamos centrar ajudas ao Sul
e depois a gente vê, depois a gente pensa em futebol. Já que seguiu, não tem motivo para a CBF voltar atrás da sua decisão e parar agora num momento que nem os demais clubes, nem os gaúchos consigam jogar. Porque nesse momento os clubes gaúchos não têm condições psicológicas nem físicas e vão ficar simplesmente parados, o que vai prejudicar os próprios clubes do Rio Grande do Sul, que quando voltarem a jogar vai ter ali um calendário muito mais apertado que os demais, enquanto esses, inclusive clubes que com certeza foram a favor da paralisação porque estavam mal, vão fazer uma pré-temporada ali no meio, tem gente contratando um novo técnico, vai arrumar a casa, enfim, é no mínimo controverso parar o campeonato neste momento. Eu sou contra a paralisação, estou junto com São Paulo, Palmeiras e Flamengo no momento, para não cortar aqui, né, de maldade. Para não tirarem de contexto, Para não né? tirar de contexto. Eu acho perfeito essa fala quando você diz que é sobre o time do momento. E realmente, o time foi atrasado. Mesmo eu sendo a favor da paralisação, eu acredito que em algum momento a CBF pensou em dar uma resposta a outras questões que sejam fora das 4 linhas. Foi uma pressão enorme para a CBF pela paralisação do campeonato, por conta da tragédia que é uma catástrofe sem tamanho no Rio Grande do Sul. A gente ainda nem sabe todo o problema que aquilo gerou, a gente só vai saber quando a água baixar. Então a CBF fez isso como uma resposta a isso. Para a opinião pública. Com certeza, fora das 4 linhas. E nas 4 linhas, eu acredito que seria muito difícil hoje você focar em um campeonato onde o Inter, por exemplo, não está treinando no seu CT, o gramado do Beira-Rio está completamente acabado, a arena do Grêmio é a mesma coisa, o Grêmio vai ter que treinar em outro estado, sendo que terá jogos que é mais próximo do Sul e mais distante de São Paulo, e terá que treinar em São Paulo. Então, eu acho que hoje ainda não era o momento para ter futebol. Não acho que seria o momento para se pensar na bola rolando, enquanto essa catástrofe continua acontecendo, certo? E perante o que você disse sobre o time, acho perfeito. Pensando em datas possíveis, será muito difícil até essa própria retomada para os clubes do Sul, que terão que jogar em calendários muito mais apertados. Alguns deles participam de outras competições, além do brasileiro, certo? Só que é um problema que você se espera de um lado ou de outro, porque se não para agora, o que a gente poderia esperar? Quantos jogadores estão ali na linha de frente, ou estavam na linha de frente ajudando, e agora vão ter que parar de ajudar a salvar vidas para começar a treinar em outro estado, longe de onde mora, de pessoas que ele conhecem, certo? Então, eu acho que também seria muito ruim se não parasse. E há quem diga, né, que esses 12 dias vão ajudar ali os clubes no quesito recuperar campo. Gente, o Beira-Rio não vai ficar em condições de jogo, tampouco a Arena do Grêmio, que estava cheia até essa semana. Exato. Agora, eu confesso que eu não sei se a Arena do Grêmio, até o vídeo ser publicado, vai estar inundado ainda. Eu sei que o Beira-Rio já meio que deu uma acessada ali, já conseguiu ver a parte do gramado. Só que o gramado vai ter que ser construído. Tá danificado, não tem condição de jogo. O que de prático isso vai ajudar os gaúchos? Eles não têm opção, eles vão ter que continuar, porque tem que pagar as contas. Correto. Eles têm que jogar, eles têm competições a cumprir, não tem sentido você tomar WO na Sul-Americana, na Libertadores, falando de Grêmio e Inter. Você tem funcionário, você tem médico do clube, você tem roupeiro, você tem... É muito além dos jogadores que ganham 500 mil reais. Correto. Tem que abrir a cabeça para pensar. Se você não vai abrir mão de todo o seu calendário, porque não é viável, é um rombo gigante no orçamento, o que de prático para Grêmio, Inter e Juventude, gente, vai adiantar essa paralisação? Se fosse questão humanitária, por que não parou na primeira semana que não tinha condições, tinha gente morrendo no Rio Grande do Sul? Para que parar o campeonato agora que não tem nada de prático? Vai ter alguma campanha gigantesca da CBF? A CBF vai arrecadar 1 bilhão nessa paralisação de alguma forma com os clubes. Aí eu tô dentro. Tem algum projeto ou ela só parou para agradar a opinião pública? Essa é uma questão que a gente não vai ter a resposta, né? Mas eu acredito que, falando psicologicamente, eu acho muito difícil, principalmente agora em que os jogadores vão ter que voltar a treinar, você abandonar um cenário de terra arrasada, você sair daquela linha de frente, jogadores como o goleiro do Inter, o atacante do Grêmio, eles estavam na linha de frente. Rocher e Diego Costa. Sim, eles estavam diretamente Thiago envolvidos. Maia também, Thiago Maia salvando. Não, é bom para não citar todos, mas eu vou acabar esquecendo alguém. Mas eles estavam diretamente envolvidos diariamente com aquele caos ali. E para você mudar o foco de apagar essas memórias para voltar a treinar, voltar a disputar as partidas, voltar a disputar o campeonato,
realmente é muito complicado. É o que eu concordei com você. Acho que o time foi ruim, mas mesmo assim acredito que a paralisação vai ser boa. Principalmente para a gente poder Boa focar... pra quem? Não, Aí é o que eu tô falando. Diretamente para os clubes talvez não ajudem tanto. Porque mais à frente a gente vai ver na prática Eles vão que ficar vai atrapalhar. afogados em jogos. Com certeza, a gente vai ver que diariamente na prática isso pode ser que atrase os clubes do Sul. Mas hoje, acho que psicologicamente, falando de humana, falando pessoa para pessoa, talvez ajude para a gente focar mais, direcionar mais o pensamento para a tragédia e a gente poder esquecer. Gente, é uma coisa que é clara, e eu adoro essa frase. Por mais que eu seja apaixonado pelo esporte e eu amo futebol, é minha vida. Mas o futebol é a principal coisa das mais inúteis, certo? É a mais importante das mais inúteis. Então, tem coisas muito mais importantes acontecendo agora do que a bola rolando. Muito mais importante agora do que quem vai ser campeão, ou quem vai disputar o jogo tal, ou onde vai ser o jogo disputado. Tem pessoas morrendo. Eu acho que, se a gente puder focar 100% nisso, diariamente, será melhor de alguma forma. Tudo bem que campo e bola, isso pode atrasar os clubes do Sul mais à frente. Vale citar que o São Paulo, que é contra a paralisação, arrecadou 320 toneladas de alimentos para o Sul. Não, o Corinthians, que é um clube que não se manifestou, deixou disponível os atletas poderem treinar no seu CT. Enfim, a questão futebolística não deveria ser prioridade no momento. A paralisação completamente sem sentido. E entendo quem fale do prejuízo que vai ser os 3 gaúchos jogando fora do Rio Grande do Sul, mas acontece, gente. Vale lembrar, né, na Europa o caso do Shakhtar Donetsk, por conta da guerra, infelizmente, ele joga fora do seu país. Então é uma coisa que os 3 clubes gaúchos eles vão ter que arcar. Infelizmente, o Grêmio já anunciou que vai jogar no Couto Pereira suas partidas pela Libertadores. Não se sabe pelo Brasileiro, talvez seja também no Couto Pereira, até que as coisas normalizem. Mas é o que eu torno a dizer. Sou contra, acho que foi completamente errado neste momento. Espero que o Rio Grande do Sul supere tudo isso, que Grêmio, Inter e Juventude possam seguir firme aí nas competições. Eu sei que vai ser difícil, condição psicológica, eu sei que... Sei não, né? Imagino, porque eu não tô lá, é complicado falar. Tudo que os familiares desses atletas passaram, de funcionários também, torna a dizer, são importantes. Tem que trabalhar, tem que botar comida no prato da família. E esse momento agora não foi o ideal da paralisação, mas espero que tudo volte para o lugar. Bom, eu, discordando em partes, acredito que esse momento talvez não seja o melhor, mas é um bom momento para ser paralisado o campeonato, para a gente poder dar total assistência a essas pessoas do Sul. Acredito que a gente tem que pensar formas de ajudar os clubes do Sul, o Inter, o Juventude e o Grêmio, mas vamos ver como é que vai ficar o decorrer do campeonato. Muito bem. E você, torcedor? Você acha que tem que parar? Você acha que tem que continuar? E aí, dá a tua opinião aí embaixo nos comentários, beleza? Mas agora o assunto é seleção brasileira, torcedor. Nossa seleção canarinho, cara. Eu adoro a seleção brasileira, embora não seja muito motivo de muita alegria, né? Mas eu sempre gostei da nossa seleção. Nossa seleção foi convocada agora para a Copa América, que vai ser disputada nos Estados Unidos, e a convocação também serve para os amistosos, que vai ser disputado nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho, e também servirá para os amistosos contra México, dia 8 de junho, e contra a seleção norte-americana, dia 12. Ambos em solo americano, e a nossa estreia será contra a seleção da Costa Rica, dia 24 de junho. No estádio SoFi Stadium em Inglewood. Muito bem, torcedor. Mas para você com a pronúncia boa, hein? A gente tem que dar uma inglesada aí, né? Tempero, né? Tem que dar um tempero. Tem que dar um tempero assim, né, na palavra Inglewood. Mas muito bem, para você que perdeu a lista de convocados, não tem problema não. Passo para você aí, ó. Goleiros: Alisson, Bento e Ederson. Os zagueiros Danilo e Ian Couto, não, lateral direito Danilo e Ian Couto, laterais esquerdos Guilherme Arana e Wendel, zagueiros Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, meias Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá, atacantes Hendrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho, Vinícius Júnior. Mas cadê o nome do Fabrício Bruno aqui? Boa pergunta. E aí? Quer começar? É uma incoerência, né, do Dorival. Ele que foi pode-se dizer que um dos melhores jogadores da seleção nesses últimos 2 amistosos.
fez boas partidas e não foi convocado. O Dorival que disse que chamaria bastante jogadores do futebol nacional e a gente só contou com 3 na lista, sendo Ele que chamou até a página 2, né? e sendo que um é um terceiro goleiro, né? É, complicado. Que É. poderia discutir para ser o primeiro também, que é bom pra caramba. Bom jogador. Não é o Demetrio Bento, que é um goleiraço. Goleiraço. Foi titular, né, em um dos jogos dessa seleção. Pô, achei até que ele ia ser vendido, que fez uma baita participação. A janela aqui agora, pode esquecer, não tem a menor condição dele ficar no Atlético Paranaense. Não fica. Mas agora a gente tem uma notícia quente da nossa queridíssima CONMEBOL. Foi anunciado que eles aumentaram o número de convocados para cada seleção. Agora, em vez de ser 23, agora serão 26 convocados. E agora a questão que fica quem Dorival vai chamar para as 3 vagas que ficaram disponíveis agora? Será que o menino Ney, nosso eterno menino Ney, vai ser convocado? Ou ele vai, Neymar? Dane-se. Vamos saber se ele vai convocar alguém, né? Será que ele vai ter necessidade de trazer mais opcional, gente? É uma opção dele não tá Eu levando. acho besteira ele não convocar, já que pode convocar. Com certeza. Acho que a questão do Neymar é mais, 26 jogadores, vamos lá. Eu vou usar isso tudo? Não. Vou levar um cara que é dono do grupo, um cara que vai alegrar ali o grupo, é amigo de todos, um ídolo do futebol brasileiro. Mas claramente não tem condição alguma de entrar em campo. Assim, seria... Assim, eu acho que é muita loucura pensar no Neymar sendo convocado só para compor o grupo ali, para ser entregador de Gatorade. O cara eu do penso- pagode, o cara pra queimar carne no finalzinho ali, no final do jogo. Assim, eu penso em que se o Neymar tiver condições de exercer seu futebol, tiver condições de entrar em campo e ajudar na bola, ele tem que ser convocado. Na minha concepção, o Neymar é o grande craque geracional, ele tem que estar na convocação, se ele puder jogar, ele tem que ser convocado. Mas a gente não vai saber se ele vai ter condições de jogo até lá. Tendo condições, para mim o Neymar tem que ir. Não tem jeito. Eu não levaria, questão que tu pode precisar de mais opções, como você citou até no off aqui, um jogador interessante, pode falar dele. Que tu Eu defende. disse que se o Dorival quisesse chamar para essas 3 vagas, eu acho que um deles poderia ser o Samuel Lino, pois é um jogador polivalente, ele pode jogar tanto de lateral quanto de meio aberto, né? Como ponta, é um jogador incisivo, tem feito uma boa temporada, já foi convocado para a seleção e eu acho que, por uma variação tática, eu acho que seria um bom nome para o Brasil. Inclusive, ele pode corrigir o erro também, né? De não ter levado o Fabrício Bruno, que jogou bem Perfeito. contra a Inglaterra, contra a Espanha, e corrigisse. Olha, então ele pode chamar até o próprio Pedro, que é um atacante Exato. de uma E não tem essa opção. não tem ele uma não opção tem um dentro cara do grande de elenco, ele área. não tem esse cara de área Tem o fixo. Evanilson do Porto, mas eu É, não acho o mobilidade. Evanilson. Não é mobilidade, aquele sai da 9-9 área. como É. o Pedro Não é, é, né? não é, não. Aquele Não que é. chama de 9-9. Acompanho, sou fã de Evanilson, jogou muito bem no Fluminense, tá bem no Porto, mas não se compara com o Pedro, não tô falando que um é melhor, tô falando que é diferente. O estilo de jogo é diferente. porque na convocação aqui dos 23 senti falta mesmo de um atacante cabeça de É área. aquele que tu tá fica- precisando nos acréscimos, jogar a bola exato. na área de qualquer jeito. Ele vai lá, sobe e marca o gol. Igual ontem, por exemplo, contra o Bolívar. A bola sobrou pra ele lá e foi lá e fez o terceiro. Perfeito. Eu acho que a gente discorda nessa parte, né? Acredito que o Neymar, tendo condições, se ligarem, se o professor Dorival ligar, Neymar, vai ter condição de jogar? E ele falar que sim, o Neymar tem que estar nessa lista. Eu já acho que não, mas Mas segue a vida que beleza. Eu é acho bo- que, desculpa vai. interromper, pode ser que ele não seja nem titular, claro. Vinícius e o Rodrigo estão voando, Paquetá faz uma boa temporada. Depende da formação que o professor vai querer também. Mas, tecnicamente falando, ninguém está no nível do Neymar nessa seleção. inclusive ele poderia levar mais um lateral, porque os que estão, na minha opinião, não são confiáveis. Pensar para um É lateral uma questão assim, direito, caraca, o meu titular tá mal, eu coloco o reserva, ele também tá mal, Não, e o vou Danilo, ter uma terceira opção. E o Danilo já não joga de lateral já há muito tempo. Não, mas é o melhor dos laterais. Sim, mas ele já não joga de lateral Pra ver a mesmo crise que há muito tempo. está... Temos crise de lateral há muito tempo, né? Saudade do Marcelo, cara. Quer dizer, ele joga ainda, mas não é convocado. Mas não tem mais. Não tem como.
condições hoje. Mas e você, torcedor? Deixa aí nos comentários quem é que você levaria para essas 3 vagas. O Neymar tá disponível. Você ainda acredita que o Neymar tem bola ainda para a seleção? Deixa nos comentários aí abaixo. E agora o assunto é o Vascão da Gama. Vascão gigante da colina, o trem bala que alucina. Polêmica. Um salve para você, Penidão. Tamo junto. Cara, mas isso não é para falar de futebol não, porque agora tá acontecendo uma coisa bem chata com o Vascão, né? Tá acontecendo mais com o contrato da 77, porque a Justiça suspendeu o contrato com a 77 e vai devolver o controle do futebol ao Vasco. Então é o seguinte, a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na noite desta quarta-feira o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF nas mãos da 777 Partners. A decisão em caráter liminar é assinada pelo juiz Paulo Assed Acefan. E aí, gente? O Vascão agora com o controle, no caso, o controle agora, em vez de ser da 77 do futebol, vai passar para o associativo do Vasco, que tem como presidente o Pedrinho. E aí, gente? O que vocês acham disso? Como o próprio Pedrinho disse, o Vasco, a SAF do Vasco, ela é composta por 2 associados, sendo a 77 a majoritária, com 70%, e sendo o associativo, o minoritário, com 30%. E hoje o minoritário terá controle sobre as possíveis próximas ações do clube, no caso da Vasco SAF. No caso de contratação, de Por enquanto, dirigente. vale lembrar que é uma liminar da justiça e ela pode cair a qualquer momento. A Eu acredito 77 que vai pode entrar acontecer. com recurso lá para derrubar essa liminar. Então, Lembrando não é que, certeza. na minha opinião, de quem leu toda essa polêmica, as alegações do Vasco não são consistentes de acusações de má gestão da 77. É subjetivo, é muito subjetivo. Concordo que talvez a 77 poderia botar melhores profissionais para gerir o futebol do Vasco, sim. Só que eu acho que é muito subjetivo você entrar com uma liminar da justiça, tirar o poder de quem adquiriu aquilo por conta de má gestão do futebol. Também tem a questão da garantia fiscal dos 300 milhões de aporte para setembro. Mas até então a 777 cumpriu com todos os recursos que tinham que aplicar para o Vasco da Gama futebol. Eu acho que as alegações do Vasco da Gama são fracas, falando a verdade, e essa liminar vai cair muito em breve. Bom, eu acredito que o Vasco fez, o Pedrinho mesmo disse isso na própria entrevista, acredito que o Vasco fez uma espécie de seguro a respeito da 777. Por quê? Acabou por pipocar nas últimas semanas graves problemas da 77 no exterior, na Bélgica, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos. E aí o clube associativo, vindo nessa parte de ser minoritário, procurou o sócio majoritário para poder entender e buscar garantias sobre o aporte que será feito em setembro e tal qual os próximos passos da empresa por conta dessas acusações. E o sócio majoritário se negou a dar essas garantias. Que não é obrigado, só para deixar claro. Bom, aí a gente não sabe. Ele não é obrigado. Porque a gente não e sabe você como não tá o pode contrato. punir uma pessoa até que ela seja condenada. Só para deixar claro que a 777 está respondendo por fraude lá nos Estados Unidos. Só que eles não são condenados. Todo mundo aqui pode ser acusado por alguma coisa. Até que se prove o contrário, você é inocente. Não tem como você punir, tirar as ações, o controle do dono por conta disso, e por isso eu continuo falando que as alegações são fracas. Se comprovado fraude da 777, eu acho que deveria ter, né, nesse acordo Vasco-77, alguma cláusula que liberaria o Vasco da 777, e o Pedrinho, que já afirmou que o Vasco da Gama não vai ser dirigido o futebol pelo associativo, vai ser o Vasco SAF, aí sim eles sentam, negociam, vem outra empresa para gerir o futebol do Vasco. Só que eu acho que nesse momento o que estão fazendo com a 77 é jogar para a torcida, é jogar para o que o torcedor quer, que é um time forte, competitivo, como eles prometeram. Só que eu acho subjetivo você falar de má gestão no futebol, porque o Vasco não estaria na Série A do Campeonato Brasileiro se não fosse a 777. O Vasco era um clube que devia quase R$1 bilhão e não tinha condições de arcar com contas básicas como água. Então, vamos deixar
tudo claro. Não adianta comparar o Vasco com o Red Bull Bragantino, com o Bahia, que são clubes que venderam projetos esportivos. Não são clubes que venderam algo para poder não fechar as portas. Então, só para deixar bem claro aí minha opinião. Bom, eu acho que foi como eu falei no início, a parte sobre fazer um seguro. Se chega em setembro e a 77, com esses problemas que estão sendo recorrentes na justiça, ela não traz esse aporte, ela não coloca esse dinheiro, e o associativo meio que deixa para lá essa questão, o que a torcida cobraria do associativo? O que a torcida, vendo as notícias sendo pipocadas, cobraria do Pedrinho? Poxa, presidente, você não viu que em todo lugar o sócio majoritário está sendo acusado de diversas questões. Você esperou até setembro, no momento do aporte, para chegar aqui e nos dizer que, poxa, olha quantos problemas eles estão vivendo, por isso que eles não trouxeram o aporte? Por isso que eu estou falando. Acredito que o sócio minoritário, que é a figura do Pedrinho como presidente do associativo, fez essa questão de seguro para não chegar em setembro e estar pego de mãos atadas. Entrou com um liminar, que provavelmente deve cair, a 77 vai recorrer, e isso é muito pano para a justiça, mas ele fez esse seguro para não chegar em setembro com as mãos atadas. Porque se chega em setembro e não tem esse aporte, todo mundo já sabia. Não, acho que o papel do Pedrinho ele fez. Exatamente. Aqui, ó, gente, o Pedrinho, ele pode errar. Deixando claro que eu tô me posicionando, que eu tô tentando lutar contra eles, mas ele sabe que as alegações são fracas. Mas o Pedrinho, ele fez o papel dele enquanto sócio minoritário, até porque eles são dois sócios da mesma empresa. E ele fez o seguro dele. Ele mostrou para a torcida que ele está trabalhando. Ele pode errar por uma outra questão, mas ele não pode errar por omissão. Isso ele pode bater no peito. O presidente do Vasco, dos 30% associativo, não vai errar como omissão. Cara, eu vejo um discurso de o Pedrinho veio para salvar o Vasco, é completamente não, fora do eu contexto. Também não acredito que o Pedrinho venha para salvar o Vasco. E ele disse isso na própria entrevista hoje, quem não viu, assista, que ele não vem como salvador da pátria. Ele não vem como super-herói que não existe. Palavras dele, tá? Mas ele veio como alguém que está ali para fiscalizar o contrato, fiscalizar a função de minoritário é essa. Acredito que o Vasco vai voltar a ser 100% da associativo? Não. Acredito que a 77 vai sair do Vasco, pelo menos por agora, acredito que não. Acredito que vai ter esse pano, muito pano para a justiça ainda, mas acredito que a atitude do Pedrinho foi correta, ele em investigar, em trazer a eliminar, eu acho que essa palavra é péssima, inclusive ele mesmo disse, de tumultuar, horrível. Ele quis botar contra a parede. Ele não está tumultuando, mas ele mostrou, gente, aqui tem algum problema, e a gente quer saber o porquê. E eu acho que isso é completamente plausível, até porque se a gente tivesse uma empresa, eu e você tivesse várias questões na justiça, espero que você não tenha, várias questões na justiça, você sendo majoritário e eu minoritário, eu ia te perguntar, pô, qual é, Lucas? Não está acontecendo nada, irmão? E o Pix? Tem certeza? E o Pix? Não tem algum problema? A questão não é o não Pix. Tem nada que você queira me contar? Você falar o Pix vai aparecer aí, gente? O 77 está dando um calote. Não é isso. Ele quer uma garantia. É tipo assim, irmão, eu sei que teu cartão vence dia 5. Isso aí. Eu trabalho no Santander. Irmão, me dá uma garantia aí no dia 25. Que vai cair esse vai cair. Isso aí. Porra, vamos falar o português, claro. Não é obrigado. Né? Não, claro que não. Mas, pô, se a gente tem essa relação de irmandade numa empresa que funciona, porque se disser que o Vasco não funciona, é loucura. Tá mentindo. A gente vai dizer o quê? Pô, qual é, parceiro? Me passa essa informação aí, com esses problemas todos. Em setembro, tu vai ter o dinheiro pra jogar no rodo? O Pedrinho vai salvar o Vasco de quem salvou o Vasco. Não essa é uma questão que a torcida também precisa entender. Com certeza, o Vasco estaria pior sem a autoria de uma SAF. Não estou dizendo que seria pior se tivesse com o mesmo CNPJ. Não estou dizendo que seria pior se não fosse a 777, tá? Estou dizendo que seria pior se não fosse uma SAF. Como o Pedrinho, como o advogado disse hoje na entrevista, que a SAF é uma coisa boa quando se tem um bom parceiro. A gente não está aqui para julgar se a 77 é um bom parceiro ou não para o Vasco. Mas o Vasco precisava desse parceiro. O clube precisava desse aporte financeiro, precisava ser vendido. Mas é questão do clube, é questão do associativo e do presidente, que é a figura, inspecionar isso, estar atrás dos problemas. A verdade é que, só para fechar o assunto, é que a SAF, ela entra no Brasil uma forma de salvar grandes clubes de não fecharem.
Não foi nada natural, não foi nada saudável a forma que a SAF entrou aqui no Brasil. Era Botafogo, Cruzeiro, Vasco, todo mundo com a corda no pescoço e precisava da SAF para não fechar as portas. Não, é diferente de outros países, inclusive na Europa, que o time vende um projeto esportivo para se tornar competitivo. Coisa que por aqui só aconteceu com Bahia e Bragantino, que são exceção à regra. A pressão para entrar a SAF aqui foi para salvar grandes clubes e, vamos falar a verdade, português, claro, tinha que ser salvo. Não existe campeonato brasileiro sem Cruzeiro, sem Vasco, não tem como deixar de existir, gente. Não tem como. Não, e a gente o campeonato depende deles. E a gente precisa entrar nessa pauta, nessa questão de que o Botafogo, por exemplo, pelo menos por agora, né? Tudo bem que teve um ano trágico, mas arrumou um bom parceiro. Não, e arrumou um bom parceiro. Não, agora, vê, a má gestão do futebol não pode ser alegada também para numa liminar, mas porque o Botafogo perdeu um campeonato de uma forma... Esse é o problema geracional de todo inacreditável no Brasil. Subjetivo. Claro, o Botafogo perde o campeonato de uma forma grotesca, mas o Botafogo competiu. É um time que jogou na Libertadores, está bem na Libertadores, agora pode ser garantir a sua vaga com uma vitória. Então, o projeto futebolístico do Botafogo está sendo entregue. Ele arrumou esse parceiro. O Cruzeiro, na figura do Ronaldo, ele tem os seus estresses lá, tanto que foi vendido, mas foi vendido por um valor maior do que foi comprado. Foi oportunidade de mercado, claro. 7-7 e Ronaldo. E o Cruzeiro é um clube que... Gente, clube grande no Brasil dá dinheiro. Clube grande no Brasil funciona. Não tem essa. Pode ser na pior fase do clube. Ele vai continuar sendo rentável. É um clube de massa, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco principalmente. É muito difícil você apontar esse dedo de que tá nesse problema porque o clube não funcionaria. Claro que não, funcionaria. Só que precisava muito. Muito bem, torcedor. E para finalizar hoje o nosso episódio, vamos falar do Mengão. Mengão queridão, queridaço flamengaço. 4-0 no Bolívar, né? Mas antes da gente falar do jogo, queremos deixar claro aqui nossa homenagem póstuma a Washington Rodrigues, nosso querido Apolinho, também Silvio Luiz e Antero Greco, que nos deixaram esta semana, que foram para o céu, né? Eu vi hoje até uma declaração de um familiar do Apolinho, né? Que ele foi feliz quando escutou o terceiro gol, deu um último suspiro e foi. E com a festa no Maracanã, ele foi mais alegre para o céu. E é assim que a gente tem que lembrar do Apolinho, com alegria, com felicidade, pelo profissional que ele foi e como ele vai ser lembrado para sempre, pela eternidade. Com certeza é um dos maiores, se não o maior comentarista esportivo do rádio. Não sei para vocês, mas para mim ele é, cara. Ele é, com certeza. Com certeza, tá nessa lista aí. Então, para terminar, para essa homenagem ao Apolinho ser uma homenagem de verdade, vamos terminar falando do Mengão. Vamos falar do Mengão queridão, do coração do Apolinho, do Mengão do asfalto do Morro de Deus e do povo e do nosso coração, rapaziada. Flamengo que ontem resolveu dar uma sacolada no Bolívar para espantar de vez a crise. 4-0 no Maracanã, show da torcida, Flamengo bem na fita. E aí, o que vocês estão achando, rapaziada? Mengão agora vai incomodar? Bom, como você mesmo falou, eu acho que o Flamengo sempre veio para incomodar. Até com esse problema do Tite, com essa dificuldade que estava passando. Mas o Flamengo sempre foi um candidato a incomodar, né? Incomodar no Brasileiro, incomodar na Copa do Brasil, incomodar na Libertadores. O Flamengo que vai conseguir sua classificação, com certeza vai ganhar do Milionários no Maracanã. Mas teve esse problema. Talvez não passe em primeiro no grupo, porque o Bolívar vai jogar em casa, e é forte. Acredito que não vai passar em primeiro. Mas eu acho que vai incomodar sendo segundo, vai incomodar de qualquer forma. Vai incomodar, inclusive, para alguém que vai pagar esse pato de ser primeiro de outro grupo, né? É, com certeza. No sorteio, alguém vai pegar. Tem que pensar pro lado dos outros clubes de que acho melhor eu ser segundo para não pegar o Flamengo. Agora, falando do jogo, um pouquinho do jogo, só para deixar claro que a primeira coisa é que o discurso, quando o Flamengo faz um 4-0 no Bolívar, a pessoa olha, não, mas esse Bolívar, gente, é um time técnico, é um time bom, organizado. O que acontece eles tiram a vantagem na altitude de ter o jogo com a intensidade maior. E que eles equilibram. Futebol, né? É outro futebol na altitude. Aqui, a nível do mar, o Flamengo estava num nível de intensidade que o Bolívar não conseguia acompanhar de jeito nenhum. O problema não foi técnico. O Bolívar não deixa de ser um time razoável para bom, um time que chegou a quartas de final da última Libertadores, eliminou o Atlético Paranaense, enfim. Melhor campanha até aqui da Libertadores.
Não, acho que no River Plate... Acho que o Palmeiras era a melhor campanha, não? É. Enfim, voltando a falar que o Flamengo fez uma partida maravilhosa, bem intenso, dominou em todos os aspectos do jogo Bolívar. Partida excepcional do Cebolinha pra mim, assim, reencontrou o seu auge. Quem tanto cobrava o Cebolinha do Grêmio tá de volta. E também a partida do Gerson, que vinha sendo perseguido pela torcida, participando de quase todos os gols. Jogou bem os dois jogos. Jogou muito bem, cara. E uma crítica aqui no Tite, mesmo sendo 4-0, que o Léo Pereira sente durante a partida, e ele coloca o Davi Luiz e não o reforço o Léo Ortiz. Eu também acho que ele poderia colocar no o Léo momento Ortiz. crítico da Todo partida. mundo já pede o Léo Ortiz há algum tempo, Exatamente. né? Pra ter mais minutagem. Você tem que testar, você tem que botar um jogador que custou caro, que foi uma conversa danada para contratar, não dá para você preterir ele. E era um momento crítico da partida, não estava garantido, não estava 4-0 quando o Davi Luiz entrou. O Patito Rodrigues meteu uma bola na trave do Flamengo, você bota o Davi Luiz. Tipo, não faz sentido, acho que a gente tem que criticar no momento certo. Óbvio que eu tô pegando pesado aqui, mas é porque se fosse 0-0... Sim, é porque o resultado mascara, né? Mascarou ali o erro do Tite, na minha opinião, né? Mas assim, não tenho o que falar do nível do Flamengo nessa partida, atropelou. Também tô com ele, vai passar em segundo. Não dá pra... Desculpa te cortar. Não dá pra dizer que o Bolívar sentiu o efeito da baixitude, né? Não dá pra dizer, né? Cara, do jeito que eles estavam sonolentos, eu acho que sentiu, cara. Não é possível, cara. Assim... Tomaram tinha sonífero. muito oxigênio pra respirar, né? Porra, atrapalhou, muito vento. Mas e aí, torcedor, o que você acha aí? O Mengão Malvadão tá de volta? Vai voltar pro Brasileirão com tudo agora, depois dessa paralisação? Deixa nos comentários aí, cara. Eu tô achando que o Mengão vai passar em primeiro sim. Eu banco o Flamengo primeiro do grupo. Cara, é muito difícil porque o Bolívar jogando na altitude contra o Palestino. O Palestino. Bolívar é um bom time, cara. Tudo É respeito. porque depois que você toma um 4-0... porra, Desanima tudo. Tipo assim, tu tem coragem de falar que esse time é bom. E eu falo, esse time é bom, pô. Porque o campeonato é ida e volta. Tirando a final, se o Bolívar chegar, ele não joga na final, ele joga em Buenos Aires. Mas até a semi, caso chegue, ele vai dar trabalho para todo mundo jogando na sua casa. E eu acho que o Palestino assim, não vai ver a cor da bola na altitude de La Paz. Enfim, acredito que é um time que vai vir para incomodar sempre. O Flamengo tem um dos melhores técnicos do Brasil, tem o melhor elenco do continente e vai vir para incomodar em todas as competições. Ficando em primeiro ou em segundo, o Flamengo é grande candidato a Libertadores da América. Muito bem, gente. Então vamos nos encaminhando para mais um final aqui do nosso Na Coruja. Eu espero que você aí que esteja aí do outro lado da telinha tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar a notificação e, claro, compartilhar com todo mundo que está nos ouvindo, compartilhar com seu primo, com a sua mãe, com todo mundo da sua família, beleza? Estive aqui com a dupla dinâmica do Na Coruja, Lucas Neiva e Lucas Moreira. Um abraço, é sempre bom ter vocês aqui, rapaziada. Sempre um prazer estar aqui. Foi maravilhoso participar e vamos pra cima. E vamos lembrar de novo, vamos dedicar este episódio aqui às memórias de Washington Rodrigues, nosso querido Apolinho, o nosso queridíssimo Silvio Luiz, olho no lance. Vamos sempre lembrar com eles alegria, claro, Antero Greco da ESPN, tá? Então, muito obrigado e voltamos no próximo episódio do Na Coruja.